de tudo outra coisa. Não, a questão é justamente que eu não poderia. Outra questão que havia é que justamente eu não poderia falar sobre mandamentos daquilo que seria um espaço pertencente a outra entidade espiritual, porque sugeria a doutrina do Novo Testamento, então seria vinculado a outra entidade. Eu não poderia fazer isso porque justamente poderia haver a possibilidade de haver conflito. Pelo seriado criminal, se reabre a discussão se eventualmente um pouco haveria conflito ou não em relação a isso. Né? Então aí que tá, se realmente haveria conflito, se havia interesse mesmo, se reabre a discussão. Se havia interesse, aí que tá, ou da igreja ou da entidade espiritual, que os mandamentos fossem pregados do mesmo jeito. Né? Então, aí que tá, não poderia pesquisar porque esse argumento era também novo. Né? Porque justamente, se carreia a responsabilidade de maternidade espiritual, mesmo para uma doutrina diferente, que não seja nem mandamental, nem inteiramente mandamental, e nem do Novo Testamento, se eventualmente continuaria a mesma responsabilidade. Então isso também, essa discussão também abriu. Se continuar a mesma responsabilidade, poderia ser uma possibilidade que na igreja se desejasse falar dos mandamentos. Então, veja como não faz sentido. Eu não tinha essa informação. E para mim essa informação era impossível. Não tinha como isso acontecer. Tanto que os indícios que eu tinha alimentavam justamente isso. Eu já tinha ouvido falar contra mandamentos na igreja mais de uma vez. O próprio Paulo, para mim, o apóstolo Paulo, para mim, fala contra mandamentos. Então, justamente, tudo isso indicava que não era para falar dos mandamentos. Para mim, era algo. Era uma besteira. O seriado crime não reabre apenas essa discussão. E justamente, só que daí tá, não, mas a discussão não era só essa, né? Paralela a essa era a questão da, mas espera aí, talvez o limite de confiança no Novo Testamento é diferente do Velho. Então talvez seja imprático você retirar a forceps, né, vamos dizer assim, ou por pregação, não, a forceps não tanto, mas assim, tipo, algo repentino você tirar, no caso, um limite de confiança diferente que as pessoas achavam que era permitido pelo Novo Testamento, porque havia essa discussão também. Então, quer dizer, eu não tinha como fazer essa pesquisa. Né? Então, fica esse complemento no canal. Para mim, não havia motivo de repreensão. Continuo com a mesma posição. Não era uma questão que eu não tinha como imaginar isso. Né? Não era repreensível por isso. E depois, aí que tá, depois justamente, ainda junto com a discussão de limite de confiança, não. Quando vem, no caso de morte de filhos espirituais, esse argumento específico, por haver esse argumento de por eu pesquisar, um argumento não tão importante em si, mas por eu pesquisar e perceber que ele tem algum fundamento, embora discordem indevidamente, estão errados os que discordam que esse argumento não é plausível. Ele é plausível, talvez ele não seja correto. Ele não é certo. A pessoa fala assim, não, o argumento é plausível. Ele deriva da Bíblia. É uma interpretação lógica da Bíblia, embora não seja talvez a interpretação mais adequada ou mais correta. Ou nem uma interpretação correta, né? Estão errados quem diz o contrário. Quando eventualmente eu dependo dessa ideia, falo, não, a situação está muito confusa, eu prefiro que eventualmente a pesquisa de alguma forma continue na igreja e por isso eu não sou repreensível, porque eu deixei aberta a questão da pesquisa e antes eu não poderia ser repreendido, porque eu não sabia que dava para falar dos mandamentos na igreja, a ponto de que isso, se fosse feito, violentaria a doutrina, violentaria as pessoas, violentaria a entidade. Então, portanto, isso não poderia ser dito e não poderia ser usado como repreensão contra mim. Era algo, no caso, impesquisável e fica esse complemento no canal. E é nóis que tá.